O tema do nosso programa hoje é esse aqui, que está na minha mão, que é um livro do professor Felipe Aquino, que é também autor do livro Sereis uma Só Carne, e tantos outros livros que têm nos ajudado a compreender melhor a nossa fé. Vida sexual no casamento. Sua participação, ela é fundamental para que a gente possa conhecer melhor o conteúdo deste livro, mas, é claro, trazer para o esmiuçar do nosso dia a dia, uma vez que esse tema ele é tão importante. Você participa com a gente de 3 formas. Por telefone, no 0 Operadora 12 31 86 2600. A nossa equipe recebe você a partir de agora neste número. Nós pedimos que você se identifique, nos diga seu nome, cidade e estado, e se o assunto for muito delicado, você pede para que seu nome não seja identificado e a gente vai cuidar disso com carinho. A Leila está aqui para receber você em 2 endereços eletrônicos. Já já eu conto para você e apresento e recebo a Leila aqui com a gente. Eu quero agradecer muito a presença do professor Felipe. E é um agradecimento, confesso que é um agradecimento saudoso. Estava com saudade de recebê-lo aqui no Trocando Ideias. Seja muito bem-vindo, viu, meu querido? Oi. Como eu gosto muito de lhe perguntar, como é que está a luta? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, professor? É uma alegria, Ricardo, voltar depois de bastante tempo. Realmente. Bastante tempo, sim. Não vamos nem falar de quanto tempo faz, não, para não aumentar a saudade. Mas a gente mata a saudade aqui. Estamos aí. E me conte um pouquinho, professor Felipe, a iniciativa do novo programa na TV Canção Nova também já há algum tempo, não é? O Sim, programa Pergunte e Responderemos. Vai muito bem, graças a Deus. Muita pergunta. A produção me disse que tem uma média de 3.000 perguntas esperando a serem respondidas. O senhor está com emprego garantido por uns 3 anos aí no mínimo. Responde uma base de 20 por programa, né? Então, vamos ter que viver muito, né, Ricardo? Muito bem, isso. Vida longa, professor Felipe. Amém. E a editora, como é que está, professor? Vai bem, graças a Deus. Está bem. Qual é a próxima, qual é a novidade que está chegando aí? Eu estou escrevendo um livro agora, uma coleção de livros sobre a história da igreja. Muito bom. Como eu dou aula de história da igreja no seminário de teologia aqui da Canção Nova, então estou fazendo assim uma espécie de um livro-texto, né? Mas vão ser 3 volumes, porque a história da igreja é muito grande, né? Então deve ser aí um próximo trabalho que eu estou empenhado nele. Ok, obrigado. Deus o abençoe. Amém. Quem sabe a gente consiga que o professor venha apresentar aqui essa coleção. Com muita alegria. Aqui no Trocando Ideias. Muito obrigado, viu? O Ellison está aqui com a gente. O Ellison é psicólogo, já esteve conosco outras vezes aqui no Trocando Ideias e vem mais uma vez aqui nos ajudar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para você e para todos que estão aí nos assistindo. Uma alegria mais uma vez estar aqui, Ricardo. Obrigado, Muito Ellison. bom. A Leila, como eu disse, está aqui atendendo você em 2 endereços eletrônicos. É um via Twitter, outro via e-mail. Ei, Leila, como é que está você, querida? Estou Feliz bem. Páscoa, Leila. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para você que está em casa, nos acompanha. É uma alegria recebê-lo e receber também a sua pergunta através dos 2 endereços eletrônicos, que é o @ptrocandoideias, que é o Twitter, e o e-mail trocandoideias@cançãonova.com. O Twitter é o @ptrocandoideias. Já estou anotando as suas perguntas. E o e-mail... trocandoideias@cançãonova.com. Ok. E não esqueça do telefone, não é 0 Operadora 12 31 86 2600. Né? Antes de dar início à primeira pergunta, eu gostaria de perguntar ao professor Felipe um pouco das motivações deste livro, A Vida Sexual no Casamento. Como foi que ele... Qual é a origem, professor, do livro? Ô, Ricardo, eu sempre escrevo um livro em cima de uma necessidade. Quando eu percebo uma demanda, muita gente começa a perguntar um determinado assunto e tal, então eu sinto necessidade de mostrar aquilo que a igreja ensina. Eu não tenho nada para ensinar para ninguém, mas a igreja tem muita coisa. Então, o meu trabalho como professor, como escritor, é pegar aquilo que a igreja ensina, tentar colocar dentro de uma linguagem acessível ao povo e esclarecer um determinado assunto. Eu recebo, ainda continuo recebendo, muitas perguntas sobre esse assunto. São mulheres, são homens cristãos que querem saber como deve viver a vida sexual no casamento, o que pode, o que não pode, qual é o sentido. E tem um problema atrás disso, Ricardo, que é difícil, que é o seguinte: a igreja fala muito pouco sobre isso. Você pega o catecismo da igreja, são 2, 3 parágrafos. Então as pessoas ficam com muitas dúvidas. Então o que eu fiz? Eu conversei com 4, 5 padres, especialistas em teologia moral, inclusive o padre Wagner, aqui da Canção Nova, o padre Demétrio, o padre Jaime Espinosa, um padre de São Paulo especialista,
outros padres, e depois pedi a Dom Beni também, como bispo, que lesse, e deixe o imprimatur, porque é um assunto muito sério. Eu tive que colocar aqui, assim, vamos dizer, opinião minha, em cima daquilo que a igreja ensina, tentando adequar as duas coisas. Então, eu pedi a Dom Beni que aprovasse o livro, para que eu pudesse ficar tranquilo. Aprovou, está publicado. Então, a ideia é ajudar os casais católicos a viverem bem a vida sexual, que é algo importantíssimo do casamento. A vida sexual é para o casal. Então, se o casal não vive bem a vida sexual, ele perturba a harmonia conjugal. E muitas vezes causa separação, causa coisas desse tipo. Perfeito. Eu imagino até que o Ellison tem um pouco dessa experiência do professor, né, que é a necessidade contínua de esclarecer casais, famílias e jovens também a respeito da vida sexual, não somente da sexualidade, mas da vida sexual mesmo. Ricardo, é fato isso, né? É uma questão histórica, né? Eu acho que na sociedade, de um modo geral, a nossa educação sexual ela é muito falha, né? Falando de Brasil especificamente, né? A gente tem o histórico de que pouco se fala sobre sexualidade. Hoje, quem fala sobre a sexualidade, muitas vezes é a mídia, muitas vezes não se tem uma formação e muitas vezes leva-se para um lado, muitas vezes, libertino, um lado, muitas vezes, sem valores, sem moral, e às vezes cria-se o que eu percebo muitas vezes nos casais que a gente atende, muitas vezes essa confusão, justamente porque, às vezes, de um lado tem a questão moral, mas às vezes não tem uma explicação, como o professor disse, muito detalhada sobre como é essa moral. E, por outro lado, tem aquela orientação de viver uma liberdade sexual sem parâmetros. Então, as pessoas, de uma forma geral, se veem perdidas aí nesse meio, né? Eu acho que tanto essa iniciativa do professor quanto outras iniciativas de se tentar explicar melhor para as pessoas vem realmente responder a uma carência, uma demanda que tem na sociedade, né? Perfeito. Como o professor Felipe, de fato, as questões elas são sempre delicadas. Eu até procurei aqui encontrar perguntas, eu já tenho algumas perguntas aqui comigo, eu digo, eu vou procurando aqui umas mais tranquilas e tudo mais, mas não está certo, não. Não tem nenhuma tranquila. Não deu para correr muito, não. Mas é com prazer que a gente vai respondendo. Eu, na maioria das vezes, vou omitir o nome das pessoas. A pergunta vem de Goiás, é uma senhora que diz assim, eu sou casada há 4 anos. E eu gostaria de saber se o casal ele pode procurar formas para melhorar a sua vida sexual, professor. Eu não falo isso com depravação, pois eu bem sei o que Deus nos ensina. Mas eu pergunto sobre formas de sedução e também de posições, pois eu sou muito inibida e eu tenho dificuldades para chegar ao orgasmo. Professor, é permitido buscar alternativas a fim de melhorar a vida sexual? É permitido, Ricardo. Bem, aí eu quero, mais uma vez, Ricardo, dizer o seguinte, a igreja não tem um manual sobre isso, você entende? Então, o que eu vou colocar aqui, que está nesse livro, que 4, 5 padres, especialistas em moral leram, inclusive o bispo leu, é o que eu vou colocar aqui, né? O casal precisa se preparar para o ato sexual. O ato sexual, Ricardo, é como uma liturgia conjugal. É a festa do amor conjugal, costumo dizer. Ali, muitas vezes, um filho vai ser gerado. Então, vê que coisa impressionante que é, que valor intrínseco tem o ato sexual. E o Catecismo da Igreja, quando fala disso, até estou com ele aberto aqui no parágrafo 2360, ele diz assim, que a sexualidade mediante a qual o homem e a mulher se doam um ao outro com os atos próprios do casal, tá certo? É exclusivo dos esposos, não é em absoluto algo puramente biológico, não pode ser algo só biológico, mas diz respeito ao núcleo íntimo da pessoa como tal. Ela só se realiza de maneira verdadeiramente humana se for parte integral do amor com o qual o homem e a mulher se empenham totalmente, um para com o outro, até a morte. Bom, estou colocando isso por quê? Porque mais importante do que técnicas para realizar um ato sexual, ou posições, ou
sei, uso de outras coisas, o mais importante, Ricardo, é o amor conjugal. O que faz o casal ter harmonia sexual é o casal se amar, ser fiel um ao outro, entende? Não ter outra mulher, não ter outro homem. Eu sou seu, você é minha. Eu sofro por causa de você, eu derramo até meu sangue, se for preciso, por causa de você. Então, chega na hora de celebrar o amor, o ato sexual torna-se fácil. Ou pelo menos, torna-se mais fácil. Claro que, dependendo de cada pessoa, as inibições de cada um, os reflexos que vêm do passado, aí o Elis pode explicar melhor do que eu, os influxos do passado de cada um, traumas, não é? Que a pessoa pode ter sofrido na infância e tal, podem dificultar. É lícito que um prepare o outro, e tem que preparar. Agora, tem que preparar como? Excluindo extravagâncias, né? O que eu chamaria aqui de extravagância? Por exemplo, o coito anal, entende? As carícias sexuais, que o outro precisa, que o outro aceita, e aí tem que ser algo muito sensível, muito delicado, não se pode... o relacionamento mais sensível do casal, do ser humano, é o sexual. Porque você está mexendo com a intimidade mais profunda da pessoa. Então, aquilo que ela aceita, aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa para chegar no orgasmo, não há problema. Entende? Como uma preparação, desde que o ato se consume da maneira natural que todos nós sabemos como é que é. Aquela maneira única pela qual pode se gerar um filho. Entendeu? Perfeito. Já tem pergunta? Tem. Eu só gostaria só de aproveitar a pergunta desta senhora para também fazer uma pergunta para ela. Se a senhora já conversou com seu marido sobre isso. Ah, sim. Não é? Porque é muito importante. Às vezes, no programa de televisão, a gente tem a oportunidade de fazer perguntas que a gente não faz em casa. É verdade. Não é? E eu gosto sempre de me lembrar disso. Querida, não sei como é que você se relaciona com o seu marido, não sei como é a amizade, o nível de relacionamento, mas em primeiríssimo lugar, são vocês dois que precisam tratar disso. A Leila já falou que tem perguntas. Para quem é, querida? Para o Ellison. Que coisa boa. Não vou identificá-la, tá, Edson? Sim. Ela diz que tem 22 anos e é casada há 11 meses. Tá. Passo por um problema no casamento, pois eu não sinto vontade nenhuma de ter relações com meu esposo. Isso causa alguns desentendimentos entre nós. Fico triste, mas eu não tenho vontade. E não encontro explicação para isso. É como se o meu corpo se fechasse. Às vezes sinto dor e até choro. Não sei o que fazer para mudar essa situação. Preciso de ajuda. Tá. Bom, primeiramente dizer que, infelizmente, é algo que acontece muito. Né? A gente, como eu falava dessa questão da educação, o professor citou a questão de traumas. Né? A gente vem de uma cultura em que a mulher foi educada a não sentir prazer. Né? A gente vem de uma cultura extremamente machista, em que hoje a mulher, graças a Deus, vem conquistando o seu espaço e vem também se percebendo como uma mulher que pode também sentir prazer no encontro sexual com seu marido e disso produzir muitos frutos para a sua vida. É preciso buscar, existe uma causa nisso. Né? Quando a gente fala e encontra mulheres que às vezes não sentem prazer, não sentem vontade de ter o ato sexual com o marido, geralmente está ligado à forma com que você cresceu e foi educada sexualmente. Né? Talvez aquela questão, às vezes, dos pais não falarem abertamente com os filhos sobre a sexualidade, ou aquela visão de que, às vezes, sexualidade é algo muito ruim, muito pecaminoso, e, às vezes, reprime tanto essa questão sexual e que quando casa e pode ter a relação sexual, muitas mulheres também, isso acontece com homens, às vezes principalmente você que está aí no início do casamento, né, 11 meses de casado, agora precisa, como o Ricardo falou, isso precisa ser falado, né, não permita jamais, né, ter uma relação sexual com essa pessoa que você ama
E não dizer a verdade para ele, né? Dizer a verdade que você realmente não está sentindo e buscar ajuda, porque isso tem cura, né? Tem caminhos para isso. Quando você diz buscar ajuda, você está se referindo a quê, Elison? A buscar ou um psicólogo, né, para falar sobre isso, né, ou buscar... Eu acho que o primeiro passo é falar com o cônjuge, né, sobre essa questão. Né? É muito ruim quando a mulher ela entra na relação sexual, ela não sente prazer e ela não fala. Isso é terrível, também para o homem, porque o homem precisa saber e faz parte da realização sexual do homem. Eu estava até pensando aqui na possibilidade de um casal amigo, não é? Um casal amigo, mais maduro. É verdade, não é? É verdade. Com quem se sente à vontade, né, de repartir coisas assim. E para isso também servem os padrinhos de casamento, né, Ricardo? Muito bem lembrado. Não é verdade? Poxa, aquele casal que você escolheu, às vezes mais maduro, para ser seu padrinho de casamento, procura pessoas que você pode falar. Né? E às vezes a vergonha é tanta, porque às vezes a educação foi tão repressiva com relação a isso, que ela às vezes não fala com ninguém. E que bom que ela mandou essa pergunta para nós, né? Eu acho que faça isso, né? Fale com seu marido, procure ajuda, fale sobre isso, porque isso acontece muito, mas é lógico que tem solução, tem muita solução para que esse casamento seja mais prazeroso, né? Seja mais frutuoso. Então, não se permita ficar nessa condição. Obrigado, Elison. Leila, tem pergunta? Eu queria também dar só uma dica, também o caso também de procurar uma ginecologista, né? Porque às vezes pode ser algo biológico, né? E ela não sabe. Sim. Ou mesmo algum problema físico, não é? Né? Porque às vezes existem questões físicas, não somente ligadas ao homem, mas principalmente à mulher, que nesse momento as pessoas esquecem de averiguar. É verdade. Tem também, mas eu pontuo muito essa questão da inibição, até relacionada à primeira pergunta, que isso acontece muito e é muito comum. E tem muito a ver com essa visão que a pessoa tem da sexualidade. E a visão até que ela tem, porque com quem a gente aprende a ser homem, com quem a gente aprende a ser mulher, a mulher aprende a ser mulher, com o pai e com a mãe. Né? Então, por mais que às vezes os pais não falem sobre sexualidade para os filhos estão assistindo a vida deles, né? Então, como que foi essa história, né? E que a gente sabe que socialmente não foi bom. Nós estamos aprendendo a lidar com a sexualidade. Isso é um fato. Obrigado, Elison. Eu vejo, Ricardo... Pois não, professor? Que um aspecto fundamental que a gente precisa desdobrar muito nesse assunto é o sentido da vida sexual. Eu creio muito nisso que o Elison falou. Muitas pessoas trazem uma inibição, um bloqueio na vida sexual por causa de valores errados que trazem do passado. Sabe, eu fiquei impressionado com o tanto de catequeses que o Papa João Paulo II fez naquele conjunto que ele chamou de teologia do corpo. O Papa fez um trabalho que não foi ainda absorvido pela população cristã, até que é um livro dessa grossura, assim, todas as catequeses. O Papa colocou o corpo humano e a sexualidade humana como algo assim transcendente. Talvez assim a maior experiência divina que o homem experimenta na Terra. Porque não tem, segundo os sexólogos, não há um prazer tão assim extraordinário que um homem e uma mulher sintam como um orgasmo. Em termos de prazer sensível, de comer, beber, entende? Agora, por que Deus fez isso? Nós temos que colocar essa questão na ótica divina, porque Deus é o autor, Deus viu que tudo era bom. Quer dizer, então, nós precisamos entender isso muito bem. O próprio catecismo aqui traz uma palavra de 1950 do Papa Pio XII, né, dizendo que o casal tem todo o direito de usufruir desse prazer sexual, talvez em 1950. Então, a igreja sempre soube ver o sexo como uma coisa bonita, uma coisa lícita, dentro, evidentemente, do casamento. Então, eu penso que, sabe, desdobrar um pouco mais essa questão do sentido do sexo, é o que falta para muita gente entender melhor essa questão e viver melhor o relacionamento sexual. É verdade. E essa questão do compromisso, né? O sexo, ele é a celebração de um compromisso. Exatamente. Né? Por mais que você possa ter prazer em relações sexuais com diversas outras pessoas, a realização pessoal,
né? A satisfação pessoal está justamente no encontro que você tem com aquela pessoa que partilha a sua vida, aquela pessoa que tem os filhos com você, aquela pessoa que está do seu lado e aquela pessoa que está com você para o que deve vier. Né? E às vezes as pessoas, eu percebo muito, né, a gente tem criado uma visão social de que o compromisso é negativo, né, de que o casamento é ruim, né, de que casar é enforcar-se, né? Então, no mundo social, isso tem sido muito diminuído o valor. E é muito importante que nós, que somos cristãos, mas não só os cristãos, eu acho que as pessoas que, na verdade, de boa vontade, né, as pessoas que encontram essa realização, a gente precisa gritar nos telhados, né, que casamento é bom, que ter compromisso com o outro é satisfatório, é prazeroso e é maravilhoso. Então, eu acho que é fundamental tudo isso que o professor está colocando em cima da questão sexual.